transmissão. Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Hoje, 29 de agosto, uma derrota absurda do São Paulo. São Paulo jogou muito mal, foi roubado para variar. Vamos falar disso em detalhe no programa. Não se esqueçam de nos seguir no Twitter, @TribunaSPFC, no YouTube, arroba não, né? Não tem arroba no YouTube, a Tribuna Tricolor. Rafa, qual que é a conta no Instagram? É Tribuna_Tricolor, tudo minúsculo. Tá bom, vou passar primeiro para você, antes da gente entrar nos temas de hoje, para agradecer o pessoal aí pelo apoio ao canal, pelos novos seguidores e tudo mais. Tá bom, palavra contigo. Beleza, André? Boa noite, André. Boa noite, Nando. Boa noite, Rafa. Abraço a todos que estão nos seguindo. Primeiramente, galera, agradecer o carinho de vocês com a Tribuna Tricolor. Ó, brinde para vocês. Muito obrigado. Já somos 950 seguidores no Twitter. Estamos no canal com 445 inscritos, galera. Logo, logo, falta pouco para esse prêmio aqui, ó, chegar a 500. Esse prêmio aqui, ó, galera. Relógio do Mito. Falta pouco, hein? Falta 55 inscritos para podermos sortear esse belo prêmio. Então, se inscrevam, galera. E detalhe, não esqueçam de tirar do privado, ok? Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho. Nós, a Tribuna Tricolor, ficamos muito lisonjeados. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fabão. Obrigado a todos. Obrigado ao Nando, que tem uma grande rede de amigos, um networking fantástico. No final, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, para agradecer ao pessoal e para o Fabão falar quais prêmios foram sorteados e para quem. Então, rapidamente, antes da gente falar dos melhores e piores, eu quero apenas dar um recado aqui ao seu Guilherme Palenzuela, a diretoria de comunicação do São Paulo Futebol Clube, a presidência do São Paulo Futebol Clube e ao Conselho Deliberativo Omisso do São Paulo Futebol Clube. As mídias sociais do São Paulo, todas elas, não são para uso pessoal. São para uso institucional. São para defender os interesses do São Paulo Futebol Clube. Então eu eu exijo, os torcedores têm que exigir que as mídias sociais sejam utilizadas para defender o São Paulo. Por que nunca, eu pergunto para o Fabão, aliás, boa noite, Fabão, boa noite, Nando, boa noite, Rafa, boa noite, Carlão, boa noite, Rodrigo, melhoras, Rodrigo. Quero deixar a pergunta aqui, alguém lembrou, no ano passado, onde o São Paulo foi roubado, tiraram o título do São Paulo nos bastidores, de algum tweet da conta oficial do São Paulo, por exemplo, isso não foi no ano passado, mas São Paulo e Curitiba, o seu Daronco apitou esse jogo? Foi ano passado? Não me lembro. Enfim, o seu Daronco... 2017, onde deram um pênalti absurdo contra o São Paulo. Isso foi ano passado. Seu Daronco apitando. Foi. Né? Alguém lembra da conta do São Paulo colocar isso aqui no Twitter ou não? Eu não me lembro. Hoje, em São Esgotuário, essa era a iluminação. E o senhor Kleber Machado falou que fizeram um bom trabalho reformando. Isso aqui, um time de primeira divisão, uma das maiores ligas do mundo. Isso aqui é iluminação. Os caras ligaram a irrigação daquela merda, daquele pasto. Olha isso aqui. Saiu na conta do São Paulo oficial no Twitter? Me respondam, por favor. Sim ou não? Não. Nada. São Paulo e Galinhas. Entrada para arrebentar, olhando para o jogador de São Paulo. Não deu nem amarelo, se eu não me engano. Se deram amarelo, ficou barato. Deram amarelo, não me lembro. Enfim, não expulsaram. Alguém lembra da conta oficial do São Paulo Futebol Clube ter publicado isso? Eu não. São Paulo e Mulambos. O senhor Alexandre Pato sofreu uma lesão na vértebra. Um cara que veio por trás, deu uma cotovelada, deu aquela famosa chicote, a cabeça do cara podia ter morrido nesse lance. Se eu não me engano, nem falta marcaram. São Paulo e Chapecoense. Jogador da Chapecoense, olhando para o jogador de São Paulo, com o pé na cara. Se eu não me engano, nem falta foi marcada. Alguém me responda. Fica à vontade aí no Twitter, pessoal, no YouTube, no Instagram, para responder. Eu não me lembro.
Se a conta do Twitter do São Paulo Futebol Clube falou alguma coisa. Se a diretoria do São Paulo... Vamos usar o Twitter. Vamos usar as mídias sociais. Vamos usar a imprensa que nos odeia, mas que nem o seu Leco vai dar entrevista na Fox e falou que o São Paulo arrumou o campeonato. Ele vai prestigiar uma empresa que acusou o São Paulo de arrumar o campeonato. Que tudo isso aí é cortina de fumaça para encobertar, jogar a pressão. Inventaram que roubaram para o São Paulo. Jogo seguinte, pênalti não marcado no Dani Alves, deram 11 minutos de acréscimo e hoje essa palhaçada, e não foi só expulsão, não. Teve um pênalti para o São Paulo, pelo menos, enchendo a porrada, arrebentaram o Antony, que saiu com o braço da tipó, aliás, né, Departamento Médico de São Paulo, cuidado para não pegar o serrote e amputar o braço do coitado. Enfim, desabafo rapidamente, vou passar direto para o Nando para falar dos melhores e piores. Nando, um abraço, boa noite. Boa noite, Texas, boa noite, Rafão, boa noite, Fabião, boa noite, Rodrigo, boa noite, Carlão. Hoje foi lamentável que o São Paulo não jogou, mas, mais uma vez fazendo a ênfase, não jogou por quê? Não jogou porque estava mal mesmo e o Luxemburgo ele conseguiu fazer um sistema de jogo que meio que encaixotou o São Paulo. Temos que dar mérito também ao rival. Não vamos ser hipócritas aqui dizendo que não, mas a arbitragem acabou com a chance de reação. A partir do momento que você expulsa um jogador com um time que está mal, o São Paulo chutou só 2 bolas depois que foi expulso. Cara, isso acontece em vários jogos. Um jogador expulso, você vai lá e você consegue melhorar no jogo. Né? Consegue vencer os jogos. São Paulo venceu os jogos assim, mas não é a regra, não é regra. O que explica é, quando você está com um a menos, você tem um técnico que sabe fazer leitura de jogo, o que você faz? Você vai cansar mais fisicamente, você vai cansar mais mentalmente, você vê que é uma expulsão injusta, mexe com o psicológico. O São Paulo, que a gente vem falando faz tempo, o São Paulo, a arbitragem, não é que erros capitais contra o São Paulo, eles minam o São Paulo o jogo inteiro, entendeu? E aí teve erros também do São Paulo, né? Que não dá para mim, o melhor, até quando esteve em campo, hoje o Antony foi bem, até ser caçado e sair de campo, e o pior é aquele jogador que deveria nem estar no São Paulo, né? Eu me recuso a acreditar que Léo veste a camisa do São Paulo e que o Júnior Tavares é inferior a ele, mas tudo bem. Eu tô até com medo de vender o Reinaldo, que é ridículo, para não ter que aguentar esse Léo. Jamais. Isso jamais. Não, medo não. É uma ironia, né? Porque aguentar Léo é brincadeira, né? Mas ele é pior. De brinde. Né? Manda ele de brinde. Rafa, eu quero ver se você concorda comigo de bater palmas, parabenizar ao Raí e o Leco. Eles conseguiram uma coisa que eu achava impossível. Contrataram um cara pior que o Reinaldo, meu Deus. O cara é pior que o Reinaldo. E não é pouco. Tô com saudade do Reinaldo. Olha onde nós chegamos, Rafa. Bom, boa noite, galera. Para mim, o melhor do jogo foi o uniforme do São Paulo, que é bonito. E o pior é a diretoria inteira. Se tivesse como trocar a diretoria, mais do que os jogadores, eles são os piores. Porque a gente vem falando há muito tempo que não tem elenco suficiente. Em algumas posições está cada dia mais claro. Bastidor, a gente está cansado de falar. Eles se preocupam muito mais com coisas alheias ao São Paulo Futebol Clube do que ao nosso futebol. Eu acho que hoje foi um absurdo o que aconteceu. A arbitragem a gente vai falar mais um pouquinho, mas eu vou entrar na parte do porquê a diretoria. Para quem acompanhou o São Paulo até o final dos anos 90, era inimaginável acontecer o que aconteceu hoje e ninguém reclamar. Era inimaginável. Hoje o Cuca ameaçou reclamar, ele reclamou na hora que houve a expulsão. Na hora que acabou o jogo, eu achei que ele fosse no árbitro. Ele não foi no árbitro, ele foi no Leandro Castan. Depois, na coletiva, para mim foi um desastre. A coletiva dele, era melhor ele não ter dado coletivo. Raí sumiu, Lugano sumiu, Chapecó sumiu, Pássaro sumiu. O Leco só aparece para dar azar, porque na semana que a gente é acusado de ser beneficiado no campeonato, ele vai na mesma emissora para dar entrevista. Ele já não aparece nunca.
Aí quando ele tem que sumir de vez, que é quando a gente está num bom momento, ele aparece para botar tudo para baixo de novo. É a segunda ou terceira vez. Rapidinho, desculpa interromper. Se ele indo lá, ele teria que ir lá para responder. Foi o que o Rogério fez com aquele imbecil lá na Mille, não sei o quê. O cara vai lá, desafia, enfia o dedo na cara. Não, ele fica lá, beija. Ridículo isso aí. É o que eu ia falar. Quem acompanhou o Tele como nosso técnico, isso jamais... A entrevista dele ia ser só sobre isso. Ele ia bater no presidente da CBF ao gandula do estádio, dizendo o que estava acontecendo. E outra coisa, você mostrou aí o campo, né? Do São Januário. O campo mais ou menos, né? Mas enfim. Como é que toda a mídia reclama dos campos da Argentina, da América do Chile, do Paraguai, da Bolívia, e aceita um negócio desse aqui dentro? Porque se fosse lá, Brasil, o time tal é Brasil na Libertadores. Aqui, ó, é nada, rapaz. Tem que acabar com esse negócio. Porque quando acontece aqui, quando é contra São Paulo, ninguém fala nada. Amanhã, ninguém vai falar absolutamente nada do que está acontecendo. E a diretoria, por isso que ela é a pior. Ela vai continuar sendo a pior, porque ela é completamente omissa. Pois é, verdade. E se fosse só omissão, estaria bom. Enfim, é tema para um programa especial. Fabão, antes de passar para você, vou falar só para mim dos meus melhores. Está difícil, né? Eu acho que o Antony se esforçou. Eu gostei. O Dani Alves teve ali uma chance que ele escorregou, mas realmente não teve ninguém que me saltou aos olhos. Eu acho que concordo, o Antony buscou um pouco mais o jogo, mas também foi caçado. Difícil. E os piores, para mim, a dupla de zaga foi um desastre. A gente tinha elogiado na partida passada os melhores em campo. Hoje eles foram um desastre, né? E o Rafa falou do pasto de São Esgotuário. Teve o pasto sintético lá da Arena Leco, lá do Patético também. Vale relembrar. Fabão, melhores e piores para você. Boa noite, um abraço, meu amigo. Boa noite, Texas. Boa noite, Nando. Boa noite, Rafa, Carlão, Rodrigão. Boa noite a todos os amigos que acompanham a Tribuna Tricolor. Bom, o menos pior foi o Antony. O menos pior foi o Antony, que é o fator positivo do São Paulo. Agora, os piores, eu concordo plenamente com o Texas. Dupla de zaga hoje, tomamos dois gols de cruzamento. E como é que podem deixar os jogadores livres da maneira que deixaram? Como é que pode o seu Arboleda estar com a cabeça onde, hein? Tá com a cabeça onde, seu Arboleda? Sabe? Não tem cabimento. O Anderson Martins, que foi muito bem verdade no jogo passado, um desastre também hoje. Então não tem condição. Como é que pode? Sabe? Um desastre a defesa de São Paulo hoje. Então, para mim, foi os piores. E, não podendo deixar de comentar, Várzea, que é aquele estádio escroto. Nós vimos, né? Eu não acreditava, olha, mas que tá... Eu achei que tinha chovido, tinha um brejo, um pântano ali. E os caras fazem isso de propósito, isso aí, aquela velha história, né? Coisa do século passado. Mas o que mais me assustou, falando agora, passando rapidamente já para a arbitragem, antes de passar, a gente vai falar do Cuca depois, mas para falar da arbitragem, tinha um tal de Jean-Pierre, né? Kojak, o Fester, Vin Diesel. Esse sujeito, para quem assistiu isso aí, eu nunca vi nada igual na minha vida. Esse sujeito, ele deu ordens ao ladrão do Daronco. Você vai expulsar esse cara. Você ficava vendo ali o cara brigando. Demorou um tempão no lance. Que o Raniel, eu repito. 4 minutos. Mais, eu acho, hein? 4 minutos e meio. Pra ele chamar, né? Pro Daronco ir lá, né? E o Raniel não estava. O próprio jogador do Vasco falou que não teve intenção, não teve maldade. E você vê que ele estava com o pé. Ele não viu o cara chegando. E essas fotos que eu mostrei aí foram todas intencionais e não foram punidos com cartão vermelho. Algumas delas nem falta. Foi marcada.
Como é que pode o negócio? Quem que vai pedir o áudio dessa conversa aí? Ninguém, né? Twitter do São Paulo não serve para isso. O Richard foi o jogador que recebeu a pesada. No final do jogo ele falou que ele não houve maldade, que ele nem viu, o Raniel nem viu ele chegando, porque ele estava de costas, e se você pega todas as imagens, mostra o Raniel olhando para a bola, abrindo a perna, obviamente, mas olhando para a bola. O Richard vem pelas costas do cara para cabecear. Se o próprio jogador, que também fez lá a sua firula, beleza do jogo, mas se o cara vai olhar, rever o lance várias vezes e expulsa. E não precisa nem rever, Rafa. Você olha, primeira vez eu já vi ali aquilo que. Né? E aí chamaram, eu falei, vamos expulsar. Não tinha dúvida que iam expulsar. Então, no Brasil, infelizmente, todas as coisas que você acha que vão. Coisas que são criadas para melhorar, elas acabam sendo utilizadas por corruptos para piorar. O VAR, já falamos isso em programas passados. O VAR ele é mais um instrumento para roubar. O VAR é para tirar uma dúvida, é para evitar o roubo. Não, o VAR rouba. O lance não tinha dado, não era nada. Pum! Chamou. Isso é outra coisa. O esporte mais corrupto do mundo, talvez uma das coisas mais corruptas do mundo, é futebol e a FIFA. A Cosa Nostra, a Yakuza, são conventos comparado com a FIFA. E a FIFA não quer ter a transparência que existe, por exemplo, em esportes americanos, onde não tem VAR. Existe a conferência eletrônica das jogadas, mas quem inicia são os técnicos. O desafio do técnico. Porque o técnico escolhe ou não. Não é o cara lá de fora, um ladrão, amando de gente que vai, ó lá, marca ali, rouba ali. Não, o técnico vai lá, ó, tá errado. Por que não tem isso no futebol? Porque o futebol é uma máfia. E no Brasil é uma máfia pior ainda. E o São Paulo usa o Twitter para mostrar o Reinaldo empinando pipa. O chapado do Nenê. Então, gente, se quiser falar mais sobre a arbitragem, mas é inacreditável. Isso aí gera um efeito cascata da parte psicológica dos jogadores. O Vasco sentou o sarrafo, caça o Antony como sempre. Como todos os outros, né? Como todos os outros têm feito com o São Paulo. Isso não tira a partida pífia do São Paulo, o próprio Cuca falou isso, nós vamos falar daqui a pouco. Mas é impossível você falar desse jogo. O seu Cuca falou que o São Paulo mereceu perder. O São Paulo jogou muito mal, péssimo, 11 contra 11. Mas o São Paulo foi roubado. O juiz definiu o resultado do jogo, né? Então, 11 contra 11 mereceu perder. Resultado final, não. Que tiraram o jogador do São Paulo. O São Paulo até ficou melhor com 10. Nando, quer falar um pouquinho da quadrilha de arbitragem? Porque realmente cada vez fica pior contra a gente, né? Eu só queria voltar um pouquinho atrás para fazer apenas uma reflexão. Segundo a FERJ no Rio de Janeiro, sei lá quem toma conta do futebol do Rio de Janeiro, o Vasco não pode receber o Flamengo em São Januário. Beleza, não pode. Desde tem a briga dele no Maracanã, ele não vai também para o Maracanã. Não pode receber o Flamengo, mas pode receber o São Paulo, pode receber o Palmeiras, pode receber o coisa. Qual que é o negócio? Tipo assim, você não pode receber o Flamengo, mas você desequilibra totalmente o campeonato porque você tem que levar o jogo para fora do estado para receber o Flamengo. Não, se não pode receber o Flamengo, você não pode receber ninguém. Tem que fazer isso. E hoje ficou comprovado que o São Januário não tem capacidade para ter um jogo de futebol. Não tem. Desculpa. Entendeu? Se não é tipo assim, aí não pode ir pro Flamengo, mas pode pros outros. Se não pode ir pro Flamengo, não pode ir para ninguém. Sobre a arbitragem, é que a gente vem falando faz tempo. O VAR, a ideia do VAR é boa. A execução dele é ridícula. Hoje o lance sequer o árbitro de vídeo deveria ter chamado o Daronco, porque não foi agressão, não foi uma jogada temerária. Ele não teve intenção de machucar. Ele foi na jogada. Acontece. Jogo perigoso. Se não é uma agressão, não é uma jogada que você foi com intenção de machucar, você não pode mudar, cara. Você não pode chamar. Entendeu? É que eu falo. O árbitro de vídeo no Brasil quer acabar. É um jogo perigoso, né?
No Brasil, parece que eles querem fazer assim, vamos ferrar o VAR, entendeu? Vamos usar o VAR de maneira... Porque, meu, ficaram aquele bate-boca, foi contra o Ceará, pênalti não foi. Contra o Ceará é jogada interpretativa. Interpretativa é decisão do árbitro. Hoje é decisão do árbitro. E qual foi a decisão do árbitro hoje? Foi decisão de campo, que era cartão amarelo. Que para mim nem amarelo caberia, mas tudo bem. E mesmo assim, interferiu mais uma vez. É triste ver como o futebol brasileiro não tem critério nenhum. O estádio que não pode ir para um, pode ir para outro. O VAR que não funciona para um, funciona para outro. Estamos de olho nisso. Vamos ver como que vai determinar lá na frente, né? Então, e outra coisa interessante, que esse time ridículo, um time de quinta categoria, ridículo que nem esse Ceará, faz um balbúrdio. Falou pra, até esse timeco vagabundo botou a boca no mundo. O São Paulo faz, o São Paulo faz, usa o Twitter para mandar foto do cara empinando pipa e outras coisas mais. Quem não chora não mama, né? Com certeza, o Ceará lá na frente, quando tiver alguma coisa do VAR, vai ser beneficiado. E somos nós da torcida que vamos no Twitter, mandamos essas fotos. Nós vamos lá e mandamos vídeo, mandamos áudio. Não, a diretoria do São Paulo está preocupada com outras prioridades que não são o São Paulo Futebol Clube. Foi a torcida do São Paulo que derrubou o vídeo do Sormani acusando que o campeonato estava comprado para o São Paulo. É verdade. Foi a torcida do São Paulo. É verdade. Que começou a xingar ele lá, e ele disse que a gente não tem inteligência intelectual. Sormani, você é ruim como comentarista, você não sabe nada de NBA, que você foi expulso do IG, que você não sabia nada de NBA. Você é fraco com qualquer coisa, cara. Então, não vem querer falar. Você falou besteira e ponto. Corrige a besteira que você falou. Assume o erro, porra. Pois é. Mas não é erro, aí é que tá, não é erro. Não é erro. Esses caras querem forçar a conspiração. Pode dizer, não é conspiração, é realidade. A mídia faz parte desse circo aí para criar essa aparente, não, essa história. Não, o São Paulo armado, jogo seguinte, fora os outros jogos que a gente mostrou aqui. O negócio é desavergonhado isso aí. É surreal o que acontece no Brasil. Só um parênteses sobre o VAR. Eu estava vendo lá na Premier League, acho que todo mundo assiste, como você vê quando o pessoal quer fazer com transparência, né? Lá eles vão fazer a revisão de qualquer coisa e eles põem lá em cima na tela para o telespectador. Red card. Eles estão revisando para ver se é para cartão vermelho, se é para pênalti. Entendeu? Eles explicam para o torcedor. Exatamente. No Brasil, não. Você nem sabe. Parou, você nem sabe o que é. Pode sair até um coelho ali que você não sabe. É verdade, é verdade. E a Globo Lixo, eles são seletivos em replay. Teve uma falta no Juanfran no finalzinho, ali na lateral direita, que não sei nem se foi dentro da área. Teve um monte de falta. Teve um lance duvidoso contra o São Paulo. O replay é seletivo nessa lixo dessa emissora. Esse lixo. Tá bom, você quer falar da arbitragem? Porque nós estamos falando aqui tudo, né? Isso faz parte da repercussão. Sim. Isso aqui é uma discussão aberta sobre toda a palhaçada que foi hoje. Fabão, antes de eu passar para o Rafa, arbitragem. Arbitragem. Uma vergonha, né? Uma vergonha, um tapa na cara de todo torcedor do São Paulo. Além de todos esses erros, a expulsão, teve 3 pênaltis não marcados a favor do São Paulo. 3 no jogo. 3 pênaltis que não marcaram. Um desses pênaltis, de novo, em cima do Daniel Alves. No primeiro tempo, isso eu me lembro do Daniel Alves. No primeiro tempo ali. Que a bola foi cruzada para ele. E é o segundo pênalti. Eram lances para chamar o VAR. Esses aí eram lances para chamar o VAR. Às vezes, o VAR, o juiz não pegou a jogada, mas viu que aconteceu alguma coisa, para o jogo e vai no VAR. Agora, o que não dá é para isso que está acontecendo. Falta no meio campo. Desculpa, Fábio, ter te interrompido. Não. Falta no meio campo. O Daronco é mestre em fazer isso. Em matar o jogo. Ele vai matando o jogo a favor de quem ele quer e vai enervando, vai tirando o psicológico, vai amarelando. O que aconteceu hoje, ele tirou opções do São Paulo. Ele expulsou um jogador do São Paulo, não é, e não vamos dizer assim, porque alguém ainda vai dizer, não, mas o Raniel não é lá essas coisas.
Ele não é um goleador, não é o cara que vai resolver. O problema não é esse. Você tira a possibilidade, as opções que o Cuca teria para o segundo tempo. Ele já teve que recompor a equipe e perdeu as possibilidades de substituições com um jogador a menos. Fomos operados. Fomos operados. E São Paulo jogar bem ou não é um outro problema. É outro quesito. É outro problema. E o pior é que a torcida cai nessa balela de que a mídia fica botando na cabeça. O nego não pensa. O pessoal não entendeu que a mídia odeia nós, Rafa. A mídia odeia São Paulo. Mas a torcida cai nessa. Não cai porque não é nada. Alguns não, muitos. Você vai no Twitter e vê a quantidade de gente falando. Os mesmos idiotas que ficaram defendendo que foi pênalti semana passada, hoje ficam falando, não, mas o São Paulo não tá jogando nada, isso daí não mudou o jogo. Lógico que mudou, pô. Não, para ser justo, o São Paulo não jogou absolutamente nada, o próprio Cuca falou isso. Okay. Daí a dizer que o São Paulo mereceu perder é outra coisa. Tanto é que vocês vejam, por exemplo, depois, interessante, depois da expulsão, o São Paulo no segundo tempo começou bem o jogo, teve até uma chance ou outra, mas estava bem, aí tomou o gol. Tudo primário, bem, um jogador a menos, uma opção a menos de troca, porque você já teve que mudar toda a sua concepção de jogo, planejamento de jogo foi embora. Parte física, parte mental, que você vê que foi uma injustiça. E outra coisa, né? Não foi só expulsão. Ficou o jogo, amarelo, deu um amarelo para aquele imbecil daquele Léo Pelé com 15 segundos de jogo, 15 minutos de jogo. Expulsaram, quer dizer. Então, gente. O cara já é ruim. Aí toma um amarelo ainda, e que ele vai ficar sem fazer nada. E eu já vou engatar quarta marcha aqui para falar um pouquinho sobre isso. Sobre o Cuca, enfim. Eu acho que o Cuca escalou o que tinha que escalar. Eu só discordo de Léo Pelé, porque Léo Pelé não tem condição nenhuma de passar na porta do CT do Morumbi, tá? Ele podia ter colocado até o Igor Vinícius. Eu sei que o Juanfran já deu uma força pro menino, não. Bota o Igor Vinícius, bota o Lisieiro, qualquer coisa, um cone, pelo amor de Deus. E o São Paulo começou o jogo, na minha opinião, completamente lento, desinteressado, me pareceu xoxo, descompromissado. Obviamente, não estou falando que os jogadores... É a própria sequência de vitórias disso, né? O time apático, pronto, a palavra apático. O time que não entrou com tesão, não entrou com tesão. Exato. Exatamente, tipo assim, não sei, entrou para especular e não para impor o jogo, né? E aí deu no que deu, o São Paulo muito mal. O próprio Cuca falou que o jeito que o jogo estava era horrível, estava muito mal realmente, mas ele não ajudou muito também, né? Já com o jogo perdido, obviamente, eu não entendo colocar o Everton Felipe, isso aí eu não compreendo. Então eu acho que o São Paulo teve um grande outro dia. Oi? O Everton Felipe teve para sair até outro dia. Então, e o que matou o São Paulo para mim no primeiro tempo foi o São Paulo não tinha saída de bola. Os volantes, o Lisieiro tá lá pela qualidade para saída de bola. Era balão do Volpe. O São Paulo, antes do jogo a gente falava no WhatsApp, os caras vão, como sempre, vão atacar no lado esquerdo do São Paulo. Não deu outro o tempo inteiro. Lado esquerdo do São Paulo o tempo inteiro. Inclusive os gols, bola cruzada na área, no meio dos zagueiros. Coisas primárias, os erros primários. Coisas que precisam ser corrigidas. A dupla de zaga melhor em campo no jogo passado, um desastre. Então, assim, o Cuca, na minha opinião, ele não soube sair da armadilha aí do tal do Luxemburgo, de colocar o São Paulo no banho-maria, vamos dizer assim. O São Paulo não fez nada. O São Paulo deu o quê? 2 chutes a gol? 2 chutes no gol. 2, 3 chutes. Então, foi realmente, a gente espera mais. Não foi aceitável esse futebol do São Paulo, né? Eu acho que precisa melhorar. Vamos ver agora, na próxima partida. Só uma coisa só. Eu discordo, sim, que melhor escalação não foi. Que apesar que vocês sabem que, para mim, os zagueiros, eu acho que é tudo mesmo nível do São Paulo. Basicamente, né? Mas o Bruno Alves, ele tá vindo bem melhor que os caras. Ele não pode ficar fora do time se ele não tiver suspenso. Ou e o Luan também, hein? O Luan, para mim, tem que ser titular.
o Luan, eu acho que fisicamente ele seria mais importante hoje, porque o jogo do Vasco é muito físico. Você coloca dois caras que sabe cadenciar, mas não tem um jogo tanto físico que nem o Lisieiro com o Tietê, sente na marcação. Que nem o Atlético Paranaense era um jogo físico, até, mas eles também propõem jogo. O Ceará tinha a atmosfera do Morumbi para ajudar. Em São Januário, eu achei que eu sairia com Bruno Alves na zaga, qualquer um dos dois poderia ir para o banco da zaga. Eu teria mudado o esquema. Não, com Para três hoje, eu teria mudado o esquema. Eu teria de 3-5-2. com três zagueiros sem olhar o Pelé. A gente falou isso, né, no programa passado, 3-5-2 ou até 3-4-3, a gente falou disso. O Luxemburgo povoou o meio de campo dele. Nós perdemos o meio de campo e o Daniel Alves marcado o tempo inteiro. E a bola não chegava. A bola não chegava. Ajudou o São Paulo uma semana para encaixotar nós. Fora a apatia que nós entramos, porque hoje, nitidamente, nós entramos sem aquele ímpeto para ganhar, como entramos, por exemplo, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Não, mas é que, tipo assim, acho que os caras pensaram, é o Vasco, tomou 4 do Flamengo e tal, mas tem que entrar ligado, né? Cara, tem que entrar para ganhar. Tá bom? É. Oi. Tá bom? Sim. Ah, beleza. Queremos ouvi-lo, Fabão. Opa! Por exemplo, o Arboleda. O Arboleda hoje, para mim, é a quarta opção da zaga. Tá jogando nada. Não sei se está com a cabeça na Europa, está com a cabeça no Equador. Eu não sei onde ele está. Eu sei que No ele está hotel. jogando. Tá no Oi? hotel lá. O hotel lá da Copa América. Piso 7. O piso 7. Andar 7 andar. Então não tem cabimento. Por que não jogou o Juan Fran para a esquerda e também não botou o Igor Vinícius de lateral direito? Ou jogou o Lisieiro na lateral direita ou o Everton na lateral direita mesmo? À esquerda, perdão. Tanto o Lisieiro quanto o Everton jogam pela esquerda. Para botar um cara que nem no treino ele joga quase, o Léo Pelé. Desde que esse cara foi contratado, a gente falou. São Paulino falou. Não tem cabimento a contratação de um cara desse. Pô, a gente sentir falta do Reinaldo Não, mas duro de doer. eu senti. Eu também. Hoje deu um desespero. Falta de leitura de jogo do técnico. Totalmente. Tava na cara que o Luxemburgo ia jogar por aquele lado ali. Ele entrou com 4 volantes. Ele povoou ali, esperando o São Paulo tentar atacar, para sair no contra-ataque. E eu vou dizer... Não, pois é. Não, e Fabão, desculpa, só para pegar esse gancho aí. Claro, lógico. O Luxemburgo, né, falou, o cara inventou... Ele realmente... Eu detesto, abomino, tenho asco desse cara aí. Mas o São Paulo não teve resposta. Estamos falando no 11 contra 11, hein, gente? Não se esqueça. Não, Fabão, desculpa te interromper, Fabão, vamos lá. Não, imagina. Então, o que acontece? Ele povoou o meio de campo esperando o São Paulo vir para cima. Porque, tecnicamente falando, o time do São Paulo passa. Né? Aí o que acontece? O Cuca tem um sério problema de furar retranca. Ele tem uma dificuldade enorme de jogar contra time que joga atrás. Ele precisa melhorar isso, porque está complicado. Porque ele não é todo mundo que vai enfrentar o São Paulo como o Santos enfrentou, deixando jogar. Não vai. Vai fechar atrás. Né? Mas é isso aí. O tempo já está urgindo. Então, antes da gente passar para o próximo jogo, a gente já falou rapidinho sobre... Achei que o Cuca foi muito infeliz na coletiva. Até para falar essa história desse Leandro Castan, o Lugano fala sempre isso. E o próprio Cuca falou: o que acontece de campo fica dentro de campo, entre técnico e jogador. Não estou falando de arbitragem, né? Então, por que falar? Eu achei desnecessário. E tem que falar da arbitragem. Eu achei que foi uma coisa lúcida, e nisso aí eu dou parabéns a ele, de reconhecer que foi uma porcaria o São Paulo quando estava 11 contra 11. Podia ter resolvido, né? Mas eu achei que poderia ter dito que merecia perder. Não, concordo. Aí sim. A gente falou sobre isso. Isso foi bizarro. Sem dúvida. Se ele acha isso, ele tinha que ter tirado o time de campo e ir embora para casa. Pois é. É isso. É verdade. Agora, o que fica para o próximo jogo? Né? São Paulo está parecendo enfermaria de Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial. Uma barbaridade. Não tem atacante. Entra maca, sai maca, né? Pois é.
E o Antony que toma um chute no chão, ele tava caído, deram um chute, não aconteceu nada. Duas vezes. Braço na tipóia. O que eu falei aqui, cuidado, hein, Antony? Vão serrar, vão amputar seu braço. Ainda no vou São amputar o braço errado. É capaz. No São Paulo, o cara pega um resfriado, tem fratura exposta na tíbia e no perônio. Uma barbaridade. Mas, tipo assim, pelo que a gente viu durante a semana, o Pato e o Pablo começou a entrar em campo. Se eles não fizer besteira nenhuma ao DM do São Paulo, preparação física que é uma desgrama, talvez eles possam jogar. E a esperança nossa é essa. Mas sem ritmo de jogo, né? Mas eu também é time reserva do Grêmio, né? Mas mesmo assim, sem ritmo de jogo é melhor que o Raniel, pelo amor de Deus, esse Raniel. Que é outro que eu não entendo. Outro que eu não entendo. E outra coisa, meu, jogo sábado, 11 horas da manhã, velho. É duro para os bebons, né, Nando? Para mim é 9 da manhã, pior ainda, 9 da manhã aqui. Eu vou ter que passar a noite em branco, não sei o que eu vou fazer. Eu acordo, depois tiro uma soneca. Da tarde de Houston? 9 da manhã, meu amigo. Fabão, para encerrar, ficha técnica do próximo jogo no seguinte sentido. Enfermaria do próximo jogo, né? Quem tá contundido, quem não tá, quem volta, quem não volta, quem tá suspenso. Bom, enfermaria tá o Pablo ainda, né? Ainda não deram previsão oficial de quando ele volta. Da mesma forma como o Pato, ainda também não tem uma previsão oficial. O Hernanes falaram... Esquece. Duvido que volte esse ano também. Tenho a mesma opinião que tu, Texas. Com esse DM aí, duvido. Né? O Reinaldo volta, graças a Deus. Que tristeza, velho. Não tem que... Pra gente falar isso... Continua no DM. Toró continua no DM. Exatamente. Também o Rafa tá parecendo um terrorista. Tô com vergonha de ter que pedir a volta do Reinaldo. Só um pitaco. O time do São Paulo, ele não revela data porque eles não têm competência para isso. Então não tem previsão. É verdade. Você vai falar o quê? Se você não tem medo de voltar o cara muito cedo e quebrar de novo. Esse é o medo. Quanto que é? Nem não sabe. Quanto que é? Não sabe. O DM não fala. Não sabe, não. Não é que não fala, não tem competência. Porque eu, boletins de outros clubes, eles falam assim, ó. Tá ajudando, machucou. Previsão, 40 dias. Você vê que 40 dias volta. No São Paulo parece a caverna do dragão, tá ligado? Quando você acha que vai coisar lá, aparece o mestre dos magos. O unicórnio aparece. É um buraco negro. É um buraco negro. O Rojas estava voltando de uma recuperação de mais de 1 ano e meio sem jogar. O Rojas. Esse bem é mais que eu e o Nando junto, viu? Do Rojas tá? Também? Eita, mas... Obrigado pelo Rojas, viu? Tá complicado. É complicado. Galera, chegando já no tempo, 38 minutos aqui, já estamos já quase nos 40. Quero mandar um abraço de novo, agradecer a todos. Carlão e Rodrigo, de volta, espero, no próximo programa. Nós vamos ter durante a semana um programa especial com o Thiago Castelão para falar a escalação São Paulo, melhor São Paulo, pior São Paulo de todos os tempos. Nós vamos fazer isso nesses programas especiais e rápidos com convidados especiais. Nossos seguidores no Twitter e no YouTube, mais para frente também a gente vai querer a participação de vocês. Então agradeço a todos. Fabão, um abraço. Nando, um abraço. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, temos 1 minuto. Eu quero só agradecer ao Beto, que ajudou a gente na divulgação. Um beijo para a Lois, que ajudou, a Mel, a Beth, todo o pessoal que ajudou nós a divulgar as promoções e divulgar o canal aí. Forte abraço a todos aí. Abraço a todos, beijo para a Lucila, abraço para o Fernando Johnson, Fernando de Assis, espero que a sua mãe se recupere rapidamente. Grande abraço, saudações tricolores e vamos usar a conta do Twitter do São Paulo para defender os interesses do clube. Grande abraço, galera. Abraço. Conseguimos ir antes dos 40?